A realização de golpes bancários, seja no interior de uma agência ou mesmo em ambiente virtual, é uma prática já muito conhecida, né? Não se trata de uma novidade. O que muitas vezes se pergunta é quanto à responsabilidade das instituições financeiras em relação a esses atos criminosos que são praticados muitas vezes sem o total conhecimento do consumidor, né? Do cliente ali da instituição financeira. Nesse caso, a responsabilidade, muitas vezes, ela pode se dar de forma concorrente. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês aqui no canal. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Aqui é o canal do MG Civilista. Hoje eu gostaria de tratar desse tema, que é bastante recorrente no âmbito dos tribunais, no âmbito do Poder Judiciário como um todo, que é a responsabilização das instituições financeiras no que diz respeito aos golpes, né, ali aos atos de estelionato, muitas vezes praticados por terceiros, né, que acabam culminando no prejuízo, né, financeiro a diversos consumidores, e onde muitas vezes esses consumidores têm que buscar no judiciário medidas efetivas contra a instituição financeira, né, a partir ali da qual ela tem sua conta, né, seu crédito, seu cartão de crédito ou qualquer instrumento de crédito ali vinculado ao seu nome. Pessoal, dentro desse panorama, podemos destacar a existência de dois institutos, né, que vão ser muito importantes aqui para esse estudo, que é o caso do fortuito externo e o fortuito interno. Esses fortuitos, né, casos fortuitos, são situações, acontecimentos que não são esperados, né, que possuem proporções muitas vezes desconhecidas, né, e que apesar de previsíveis, né, não são ali aguardados por nenhuma das partes, né, e acaba se tornando ali uma surpresa, muitas vezes uma surpresa negativa, né, e acaba trazendo prejuízo a uma das partes durante ali uma relação contratual. No caso das instituições financeiras, esse fortuito, né, como eu falei, ele pode ser dividido em fortuito interno e fortuito externo. Quando a gente fala de fortuito interno, a gente não está falando exatamente de algo, por exemplo, que ocorra dentro de uma instituição bancária, né, ali, por exemplo, dentro da agência, ou mesmo dentro do ambiente virtual. A gente está se referindo a situações nas quais a participação do banco se dá, né, presumidamente a partir do desenvolvimento daquela atividade, né, do empreendimento, né, que ela realiza, né, e o risco inerente a ele. Ou seja, o banco, né, no caso aqui que a gente está falando das instituições bancárias, ele possui uma responsabilidade que já se sobressai, né, muitas vezes frente a outro tipo de negócio, outros tipos de empresas, né, porque há uma abrangência maior no que diz respeito ali à participação de terceiros, né, a fim de causar dano aos clientes da instituição bancária. Ou seja, nem sempre a atuação, o ato que gera a indenização partirá efetivamente do banco, né, de seus agentes, seus funcionários, mas terceiros também que poderão ali estar influindo, né, para fins de prejudicar o cliente, que poderá ter direito à indenização frente ao banco. Pessoal, o fortuito interno, portanto, quando verificado, ele dá direito sim à indenização, né? Ele dá direito à reparação pelo prejuízo que tenha sido causado, né? Normalmente ele prejuízo financeiro, muitas vezes prejuízo também moral, né? Extra patrimonial ao cliente. Vejamos os casos, por exemplo, em que normalmente pessoas idosas, né, são ali aliciadas por terceiros que obtêm, né, seus documentos pessoais, né, dados pessoais, dados de contas também, para fins de efetivar contratos, né, contratos consignados, contratos pessoais, no nome daquela pessoa idosa, às vezes analfabeta, semi-analfabeta, que não possui muita instrução, né, e que acaba realizando um negócio sem que ela, né, de fato tenha efetivo conhecimento quanto que está sendo contratado. Muitas vezes a fraude se dá, na verdade, vamos assim dizer, sem o total conhecimento do contratante, né? Ela se dá mediante verdadeiro estelionato, né? Onde a pessoa se passa, né, por aquele portador daqueles dados, né? E ali efetiva uma contratação à revelia ali da pessoa, né, do cliente, do efetivo cliente do banco. Nesses casos há uma verdadeira fraude, né? E a pessoa, ela é lesada, né? Ela sofre um dano financeiro, muitas vezes ela através do desconto mensal, né, de contratos que não foram efetivados por ela, né? Os valores, inclusive, que são contratados são enviados para contas de terceiros, né, de titulares desconhecidos. E o banco ali passa a poder ser responsabilizado por esses atos. Isso porque ao banco é dado o dever, né, como uma entidade, vamos assim dizer, que possui uma estrutura, né, de segurança, uma estrutura ali capaz, né, informacional, vamos assim dizer, uns sistemas informatizados, toda uma estrutura, né, de funcionários capazes que tem que ser capazes de conseguir verificar, né, a exatidão, a autenticidade
né, daquela relação contratual que está sendo efetivada. Então, nesses casos, por exemplo, a gente vai ter a situação em que terceiros que portam os documentos da pessoa, elas vão tentar realizar esses contratos, e o banco, né, ele tem que ter essa cautela de verificar, né, de analisar com muito cuidado se aquela pessoa que está ali contratando é efetivamente, né, o portador, o dono dos documentos que estão sendo portados, né, se ela efetivamente é aquela pessoa que é dona, é titular daquela conta bancária, né, onde haverá os descontos. Porque caso ele não o faça, né, caso ele abra brechas aí, né, para esse tipo de ato ilícito, deverá, né, recair sobre o banco a responsabilidade também pela indenização, devendo aí ser excluído qualquer culpa do consumidor, do cliente, né. Há situações, por outro lado, em que a responsabilidade, a culpa, ela pode ser sim atribuída ao consumidor, né, ao cliente, né, no caso aí, por exemplo, e acontece bastante, de pessoas que acabam por ali desídia mesmo, né, um ato ali de pura negligência, concedendo seus documentos, seus dados pessoais, inclusive senha, né, de cartão, para terceiros, para estranhos. Muitas vezes esses estranhos se apresentam como pessoas de boa índole, quando na verdade o que elas buscam é efetivar algum tipo de golpe, né, e portando ali esses documentos pessoais que são de fato intransferíveis, são dados privados, né, do cliente. Eles não podem ser transferidos para outros, né? Sob pena, inclusive, de ocorrer esse tipo de situação e nesse caso, o banco não poder ser responsabilizado. Então, imagine que a pessoa está dentro de uma agência bancária e empresta seus documentos, né? O seu cartão e sua senha para que outra efetive ali, né, algum tipo de transação, e aquela pessoa com expertise, né, consegue efetivar uma operação que, na verdade, lhe beneficie, né, em detrimento ali do consumidor, né, do cliente, muitas vezes sem instrução, que acaba caindo no golpe. E nesses casos, apesar do ato ocorrer no interior do banco, né, muitas vezes o entendimento é que aí o banco não pode ser responsabilizado, porque o ato partiu exclusivamente do consumidor, né, ali em entregar sua documentação. Ocorre que, olhando esses dois panoramas, né, tanto do contrato fraudulento, que é feito através do estelionato, né, no caso de empréstimos ali, como nesses casos em que a pessoa acaba doando, cedendo sua documentação, né, de uma forma ali indevida a terceiros, existe uma situação que eu vi, né, verifiquei no STJ nesses dias, um julgamento um pouco recente, onde a pessoa caiu num golpe chamado golpe do motoboy, em que ela recebeu uma ligação, né, onde constava a informação de que os dados da sua conta, do seu cartão estavam irregulares, seu cadastro estava com problema, e ela tinha que digitar ali no seu celular, né, através da ligação, a senha, sua senha bancária, né, para que fosse feito o cancelamento daquele contrato, aquele cartão que estava irregular, né. Passados ali os dados cadastrais dela, né, obtidos de forma maliciosa pelo terceiro, a parte confiou, né, e fez esse procedimento, né, onde o terceiro que estava no telefone informou que um motoboy, né, uma outra pessoa, passaria para fins de recolher o cartão da pessoa, que deveria ser quebrado, né, deveria ser inutilizado, porém, né, deixado ali o chip do cartão em pleno funcionamento para ser recolhido por aquela terceira pessoa. Esse é o chamado golpe do motoboy. Inclusive, e aí aconteceu que foi isso que ocorreu, né? E após isso vieram a ocorrer várias transações, né, bancárias no cartão de crédito, débito da pessoa, né, naquele cartão ali que aparentemente estava sendo levado à inutilização, na verdade era um golpe. A pessoa passou ali a sofrer prejuízos, né, variados, né, nos limites do seu cartão em compras efetuadas, e a partir disso ela teve que socorrer do judiciário e pedir indenização. Muitas vezes, como já sabemos, é muito difícil saber de fato quem são, qual a procedência desses terceiros fraudadores, né? Isso daí fica para a área criminal. Na parte civil, né, a parte aí caberia verificar se o banco poderia ser responsabilizado, tendo em vista que a utilização do cartão de crédito, a utilização do cartão de débito ali por aqueles terceiros, na situação que eu estou falando, se traduziu no seguinte: todas as operações que foram efetuadas, as transações, elas destoavam, né, do padrão de consumo daquele cliente, daquela pessoa. Pelo que tem nos autos, ela se utilizava do cartão periodicamente, mas sem tanta frequência, e com valores baixíssimos, né, na monta ali de R$100, algo do tipo, sendo que as transações que foram efetivadas a partir ali do golpe, né, se derem um montante bem maior, R$2.000, R$3.000. Então, a partir daí já se poderia haver uma certa suspeita,
E, inclusive, um outro acontecimento também somou, né, na situação, que foi o fato do banco ter verificado parcialmente essa hipótese de suspeita e bloqueado algumas transações, né, referentes a compras, né, no cartão ali de crédito da pessoa, mas ter liberado, né, a mesma, né, vamos assim dizer, as mesmas operações com a mesma instituição, ali, com a mesma empresa, com o mesmo comércio, né, que foi utilizado em outras situações. Então, em algumas ele bloqueou, em algumas por suspeita, né, em outras ele liberou, né, aquele gasto. Então, de fato, o próprio banco se encontrou em uma situação, vamos assim dizer, contraditória, né, que não revelou, né, aí o grau de zelo necessário à sua atuação, que deve ser, como eu disse, efetuada com muita cautela, pois há previsão do Código de Defesa do Consumidor, né, para que o fornecedor ele sempre age ali a bem, né, do serviço dos seus clientes, né, principalmente se tratando de instituições bancárias. No caso, então, a parte entrou na justiça, né, pedindo a indenização do banco, e o STJ entendeu, né, que de fato, né, apesar do ato, né, do cliente, né, do consumidor de ter cedido, ele entregue o cartão a um terceiro, porque de fato ela estava sendo aliciada por ele desde o início, né, da ligação telefônica, onde foi informado que o cartão estava irregular. Ela teve participação sim ao entregar seu cartão, entregar seus dados, né, quando ela colocou a senha também durante o telefonema. Mas todo o panorama indicava uma situação de regularidade, de ilicitude, até porque muitos desses golpes são praticados, vamos assim dizer, de uma forma bastante inteligente, né? Então, às vezes, fica difícil saber se de fato é ou não um golpe, né? E aí, no caso, poderíamos falar sim, né, diante do que o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor trazem, de uma responsabilidade, né, de uma culpa concorrente, já que a parte teve essa deficiência, vamos assim dizer, essa negligência de entregar sua documentação, mas o banco, por violar o dever de segurança, né, que lhe é inerente, que lhe é obrigatório, por não ter observado, por não ter feito a análise criteriosa do padrão de consumo do consumidor, né, de ter se levado ali por uma situação momentânea, né, referente às transações, poderia ter bloqueado, sim, todas as compras por motivo de segurança. Isso acontece, sabemos que acontece. E muitas vezes é o necessário, né? Ainda que possa vir a ser o consumidor que esteja fazendo, quando aquele padrão de consumo, aquela compra, aquela transação, ela difere muito, né, da prática que a pessoa costuma fazer, é bom que o banco tome cautela. Então, nesses casos, além dessa questão do padrão de consumo, que não foi observado, houve também essa contradição por ter deixado a realização, né, de algumas transações com a empresa, né, de compras comerciais, e outras, né, também de monta de 3, 4 mil, ele bloqueou. Então, algumas ele bloqueava, algumas ele não bloqueava, de forma contraditória. Então, assim, a culpa do banco também ficou ali bem definida. Ocorre que o STJ, na hipótese, entendeu que a culpa, de fato, por todo o dano, ou seja, a indenização em si deveria ser integralmente responsabilidade do banco, né? Porque, dada a hipótese que estamos falando, a pessoa ela possuía, sim, um grau de instrução mínimo. Se eu não me engano, se tratava de uma pessoa aposentada. Então, pessoas que não têm tanto conhecimento, né, expertise na questão aí que envolve esses golpes e tudo. E vamos assim dizer, ela agiu diante de um cenário de aparente irregularidade no que diz respeito à situação do banco, né? No próprio julgamento, um dos ministros lá citou que a situação, por exemplo, da parte que assume, de certa forma, o risco, né, do cometimento de um ato ilícito por terceiro. Por exemplo, se você anda com seu cartão e com sua senha anotada em um papel no seu bolso, você acaba perdendo, de fato você faz isso assumindo esse risco, né? Você anotou no papel sabendo que você poderia perder. E se aí outra pessoa, né, com malícia encontra, ou de alguma forma furta, você obtém de você aquele dado que estava ali disponível, né, fornecido para ela, vamos assim dizer, com mais facilidade, nesse caso haveria sim uma culpa concorrente. O banco seria responsabilizado caso obtivesse todo esse cenário também de ausência de segurança e de cautela, mas o consumidor nesse caso seria, de certa forma, imprudente por ter feito isso. Nesse caso que eu relatei, não, porque de fato todo o cenário demonstrava ali que a situação seria de uma regularidade, de uma atuação regular do banco, né, que poderia sim estar querendo ali proteger seus dados, sua conta, o que na verdade não aconteceu. É como se pode dizer, o cliente nesse caso acabou caindo de fato num golpe aí que foi muito bem tramado, né, pelos fraudadores. E é isso, pessoal. Gostaria apenas de deixar aqui essas pontuações, né, sobre a responsabilidade do banco, no caso do fortuito interno, né, que envolve o próprio risco da atividade, o próprio risco do empreendimento, e o fortuito externo, né, que envolve atuações ali
né, que muitas vezes a culpa, né, pode ser apenas exclusiva do consumidor, ou de fato não há como criar um nexo causal, né, do dano para com qualquer conduta relacionada à instituição financeira. Nesse caso, não haveria responsabilidade. São alguns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. Ainda temos um pouco a comentar, né? Sempre tem algo a comentar sobre o assunto, mas por hoje é o que eu gostaria de transmitir para vocês. Se vocês gostaram, peço que compartilhem aí, que curtam, né, o vídeo, se inscrevam no canal e aguardo vocês aí então em um próximo momento.